São Paulo. São Paulo. Na Grande São Paulo. Estado de São Paulo. Na Grande São Paulo. 50 mil pessoas podem morrer nos próximos 8 anos na Grande São Paulo, vítimas da poluição. Ontem São Paulo viu anoitecer no meio da tarde por conta de uma conjunção de fatores e entre eles a enorme nuvem de fumaça das queimadas na Amazônia. A cidade de São Paulo registrou agora à tarde o recorde de calor este ano. A segunda-feira foi de caos na Grande São Paulo. Milhares de pessoas ainda sofrem as consequências de um temporal que começou na noite de domingo. Então, é inquestionável a evidência científica de que o aquecimento global existe e que é causado pela ação do homem. O Brasil e a esmagadora maioria dos países são signatários dessa convenção, mais 2 graus na média até o fim do século. 2 graus é muita coisa. Quando a gente fala em 1,5 graus de temperatura média no planeta, nós estamos falando em aumentos de 5, 8 graus em certos locais. Varia o clima global, varia o clima de São Paulo também. São Paulo é uma cidade que cresceu muito, principalmente no século XX. É um problema só porque nós cobrimos toda a superfície com asfalto, com prédios? Esse que é o problema? Então a gente viu que metade da culpa está na cidade, outra metade está no clima global que está mudando. Meu nome é Denise Espinosa, eu sou professora associada da Universidade de São Paulo e eu trabalho com reciclagem e tratamento de resíduos. Muito do que eu sinto hoje das pessoas com quem eu convivo, as pessoas estão com uma consciência melhor ou maior dos problemas ambientais do que antes. Estamos destruindo 1 milhão de espécies no mundo, não? É absolutamente inaceitável. Qual é a sua visão para a cidade de São Paulo, para a sustentabilidade da cidade de São Paulo? Uma cidade com mais qualidade de vida. Sobretudo quando sabemos hoje que 70% das enfermedades transmissíveis são de origem zoonótica, ¿no? Lo que estamos fazendo à natureza está pondo em causa nossa saúde. Hoje a população precisa enfrentar horas e horas no trânsito, precisa enfrentar a qualidade do ar muito ruim. A gente não tem ainda índice satisfatório de atendimento na área da educação, da saúde. Porque assim, a prefeitura e o governo, o que é que eles fazem? Eu moro aqui. Eles me tiram, me jogam num lugar pior do que o que eu moro. Ah, é moradia digna. Para mim não tem nada de moradia digna. Porque digno é quando você tem uma moradia que você escolheu, que você decidiu. Vila Nova Esperança é uma favela verde em meio ao caos de São Paulo. Localizada a cerca de 1 hora do centro da maior cidade brasileira, a comunidade fica em um morro rodeado de Mata Atlântica e busca respeitar o meio ambiente, ser autossuficiente e compartilhar. A gente mesmo coletando o nosso lixo e procurando fazer abrigo onde pudesse colocar aquele lixo para não maltratar o meio ambiente. E trazendo, depois disso, a gente viu que trazendo uma horta para dentro da comunidade, que essa horta ia trazer educação ambiental, não só educação ambiental, mas também educação alimentar. Isso aconteceu comigo aqui dentro da comunidade, foi através da necessidade que eu estava morando num espaço que é de preservação e eu tinha que trazer formas de preservar para fazer com que essas famílias não fossem para a rua. Eu aprendi, quando eu falo que Vila Nova Esperança, para mim, é uma escola, é por isso, porque eu aprendi tudo aqui. E quando a gente quer, eu sempre falo, quando a gente quer, um feriado é um dia normal. Eu aprendi a ler até matrícula, eu aprendi a ler até processo, tudo por causa da necessidade. Eu não fiz uma faculdade, mas eu estou fazendo uma faculdade dentro da Vila Nova Esperança, que é a Faculdade da Vida. Essa Vila Nova Esperança tem me ensinado muito. Eu cheguei aqui em 2003, 2006 eu descobri que aqui tinha um processo para tirar todas as famílias, porque estava numa área de preservação ambiental. E ali olhando eu comecei a ver, eu digo, gente, como que pode? As famílias também é natureza. Se elas estão degradando, o dever de quem está vendo, não basta você só me corrigir que eu estou fazendo errado. Você tem que ir lá e me ensinar a não errar mais. Eu perguntei, né, porque eu não aguentei, como é que vocês fazem se as pessoas não separam o lixo?
Porque isso é um problema nosso aqui no Brasil, vai. Como é que vocês fazem? Se não separa o lixo direito? Acho que a gente tem um problema cultural aqui, que eu ainda não sei. Talvez a gente tenha... O que eu acho no Brasil é que vai precisar de educação. É educação ambiental, nem que seja assim, desde o pré-primário. E agora, no momento, o Batista está fazendo esses torninhos, que é para colocar do lado do canteiro, para segurar as telhas. Que a gente está usando telha usada para fazer os canteiros. Aí o Batista segue falando. É isso. É como a Maria falou, a gente está travando os canteiros. A gente vai encher ele de terra, aí fica muito pesado na telha. A gente vai travando ele na lateralzinha, nos encaixes da telha, para travar, para ele não abrir, entendeu? E de onde vocês pegam essas madeiras? Aqui é doação, a gente bota no lixo. Então lixo para pessoas é lixo, para a gente é ouro, é coisas boas, né? Luxo, que a gente recicla, é luxo, exatamente. É fantástico, né? Que é uma forma de preservar também, né? Que é ecológico e também faz a pessoa viver também, sentir na pele, né? A terra, o barro, tudo. Então a grande dificuldade é a escala, é a questão orçamentária e é claro que por isso a gente quer cada vez mais parcerias com o Banco Mundial. Cidades, as regiões, as províncias, os estados, eles têm tido uma ação muito mais firme na agenda ambiental do que os governos federais. Nós temos problemas, por quê? O Brasil é uma potência no agronegócio. A Europa, lá é uma seita ambiental lá. Então, os municípios estão tendo que responder a esse problema com muito mais velocidade que os governos federais têm enfrentado. Em 2016, teve a ampliação. Porque o que acontecia? Era demarcada aqui não era terra indígena, era aldeia Tecoaporã. Ampliação, aí sim, aumenta todo o território e vai considerar não só aonde a gente mora, mas o território que a gente usa. Para mim, ser um método científico é que nem joguinho, sabe? Você vai, morre, começa de novo. Vai, morre. Como o negócio não anda. Então, acho que na base de tentativa e erro, não vai. Não vai. Mas, no grosso modo, a gente identifica um problema. Daí você começa a estudar, faz um monte de pesquisa bibliográfica e descobre o que o mundo está estudando sobre esse tema que você quer estudar. We're losing the battle. Make no mistake. We're having a good time, it's nice to meet you, and today's a great day because like-minded people are together or are getting to know one another. And that seems great, but we're losing the battle. Those before us had an opportunity, but didn't know as much as we know now. But over the past 20 years, we've come to know more and more. Ou então você começa a ver aonde tem os buracos. Então, primeira coisa é entender o problema. E nisso você precisa de uma visão mais holística, assim, mais aberta. Você não vai estudar só aquele probleminha, você vai estudar de onde ele veio, quais são as consequências dele para o futuro, não sei o quê. Então é uma pesquisa bibliográfica pesada. Então você estuda N parâmetros, certo? Um mundo de parâmetros, faz o seu procedimento inicial, experimental e daí você vai. Daí tem a parte prática para ver se realmente é uma coisa que seja tecnicamente. Meu nome é Porã, né? Eu sou Guarani-Mbuá. Guarani-Mbuá é uma etnia que existe aqui na região sul, né, sul-sudeste do Brasil, desde a época da invasão, né? É o nosso território original. A gente chama de Uvurupá. Uvurupá seria o nosso território, a nossa terra, né? Que é a terra toda, a tradução no pé da letra, né? Tendo a terra, tendo a área recuperada, a gente tem o que vocês chamam de agrofloresta. Que é a agrofloresta? Não é nada mais do que a gente chama de plantação tradicional, Guarani-Mbuá. A gente planta milho, batata, mandioca e feijão, tudo no mesmo lugar, né? Tudo junto. Então, existe um equilíbrio, né? E quando a gente vai tirar já a mandioca, a batata e o amendoim, que são raízes, a gente tira, a gente já faz o quê? Já
vai fofando de novo a terra, já vai preparando a terra. E uma plantação acaba cuidando da terra junto com a outra, né? E a gente não fica só usando a natureza, né? A gente também é facilitador também para o desenvolvimento e para o fortalecimento da permanência da natureza, em relação ao seu cuidado com os bichos que vivem nela, em relação à nossa forma de plantio mesmo, e que a gente pode fazer esses plantios para se alimentar sem destruir a natureza, assim. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Agro é tech, porque tudo que vem do campo é feito com tecnologia que não para de avançar. Ela ajuda a aumentar a produção e melhorar a qualidade. O Juruá, mesmo aquele que é ecologista e que ama a natureza, ele se dissocia da natureza. Ele não faz parte. Ele precisa proteger, mas ele não faz parte da natureza. Eu acho que essa é a visão mais diferente entre os mundos, né? Entre o mundo Juruá e o mundo Guarani-Mbuiá. Nós não podemos mais imaginar que a gente vive isolado. Acabou a possibilidade de uma tribo, de uma civilização, de um povo viver isolado. Nós estamos todos irremediavelmente interligados. Então, o envolvimento das comunidades humanas no planeta é uma necessidade urgente. Como eu falei, assim, a nossa casa está tudo ligado. Eu dei exemplo de antes, na minha casa mesmo, eu uso o método científico na minha casa. Então, acho que existe muito essa troca, da gente entender onde a gente vive e tentar ser menos agressivo. Não é melhor fazer um negócio inteligente, pensado, e nisso o método científico vai ajudar a melhorar essa relação, né? Do homem com a natureza. Eu acho que muitas das coisas a gente consegue fazer ficar melhor, se a gente pensar no que está sendo feito. Mas eu sei que foi tirada, assim, bastante parte de eucaliptos foram tiradas, né? Para fazer uma recuperação do solo, porque o solo fica muito ruim quando tem uma floresta de eucalipto. Então é preciso ter um trabalho de tratamento, e aí entre os parceiros Juruá, né? De qualquer maneira, sempre tem alguns Juruá que têm o conhecimento científico para recuperação de solo, para ajudar a fazer esse tipo de coisa. Então, a gente precisa dessa ajuda, né? Para recuperar uma área, porque o eucalipto, gente, nem é do Brasil. A única coisa que me dá medo é porque se a gente não cuidar dessa natureza, a gente vai sofrer muito. Então o sofrimento dói. E quando dói em mim, dói em você. E quando a gente vê, vamos supor, começa a esquentar bastante o calor, você já começa a se sentir mal. E você vê que ainda não está aquilo que está prevendo vir, né? Imagine se esse planeta começar a esquentar tudo por falta de... Eu acho que por falta da gente mesmo, da gente ser educado para cuidar desse ambiente, desse meio ambiente. Por nossa culpa. Porque se amanhã esse planeta explodir de fogo, a culpa é nossa. A gente não tem que pôr a culpa em Deus, a culpa é nossa. Essa é uma pergunta difícil. Eu não sei se eu acredito em Deus do jeito que os judeus ou os cristãos acreditam. Mas eu acredito que existe alguma coisa maior, não tão palpável, que se consiga provar com método científico. Nessa vida. Eu não sou tão nova, mas não sou tão velha, mas a gente passa por experiências na vida que não tem método científico que explique. Eu sei que nós, Guarani, a gente mantém a nossa religião viva para o mundo não acabar. A gente tem uma crença de que quando acabar o último Guarani não cantar mais, o mundo acaba, né? Aí eu acho assim que com esses negócios de mudança climática, que até poderia ser uma coisa natural, que realmente vai acontecer com a Terra, porque a Terra é um ciclo mesmo, né? Eu acho que a ação do homem acelera muito isso. Mas porque o pior da Bíblia... Desculpa. Pode falar. Não, desculpa aí os outros religiosos, não é intolerância religiosa. Mas eu acho assim que o pior da Bíblia foi quando
Deus fez Adão e Eva e falou assim, crescei-vos e multiplicai-vos, sabe? Porque para nós não foi isso que foi falado, foi equilibre-se, né? Então a gente tem que se equilibrar com a natureza, a gente faz parte da natureza e a gente tem que viver em equilíbrio. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. O nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento, sei o que a terra gira com o seu grande poder. Grande poder com o seu grande poder. A terra deu, a terra dá, a terra cria. Homem, a terra cria, a terra deu, a terra há. A terra voga, a terra dá o que tirar. A terra acaba com toda mal alegria. A terra acaba com o inseto que a terra cria, nascendo em cima da terra, nessa terra de viver. Há 30 anos atrás, eu fui visitar um povo que vive na floresta, os Yanomami. Eles viviam isolados do mundo, eles não conheciam ainda a existência desse mundo global que a gente conhece. Eles imaginavam que eles eram o único povo que vivia no planeta. Talvez existisse um ou outro índio ainda escondido na floresta, mas eles achavam que eles eram o povo da terra. Eles são os filhos de Omam, que é o criador do mundo, o criador da terra. E um amigo meu que estava começando a conversar assim com gente de fora do mundo dele me perguntou: é verdade que tem muita gente lá fora? Muita gente no mundo? Tem muita gente, muito branco? Eu falei com ele: sim, no mundo tem muito branco. Aí ele disse: mas eles são tantos assim? Eu falei: são tantos assim, eles são como as estrelas do céu, são como as formigas da floresta toda. E eles um dia vão chegar aqui. Aí ele falou, ficou assustado e falou comigo assim: mas eles são tantos assim? Eu falei: são. Ele falou: como que eles arrumam alimento para todo mundo? Aí eu falei com ele de todos os artifícios que o mundo usava para se alimentar. Aí depois ele falou: e onde é que eles põem todo o lixo deles?